pessoal, hoje eu trago para vocês o assunto ótica, mais precisamente a parte da natureza das imagens. Que tipo de espelho forma determinada imagem? Eu estou começando por ótica porque foi um assunto não cobrado nesse último Enem e foi alvo de críticas de todas as escolas desse país, eles terem esquecido um assunto tão maravilhoso como a ótica. Então, dando um palpite aqui na ótica, vamos começar. Bem, primeiramente, queria deixar claro que tudo que eu falar para espelho côncavo, você transfere 100% para a lente convergente. E tudo que eu falar para espelho convexo, você transfere para a lente divergente. Claro, estou falando de quê? Da natureza da imagem. Tranquilo? Vamos repetir. Tudo que eu falar para espelho côncavo, você leva 100% para a lente convergente. E tudo que eu falar para o espelho convexo, você leva para a lente divergente. Bem, como é de praxe, eu fiz aqui um esquema na lousa para a gente entender melhor essa natureza das imagens. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo, por gentileza. Muito bem, eu tenho aqui um objeto real. O que é um objeto real? É um objeto que tem existência, tá? Existência física, ok? Aquele que você pega, tranquilo? Aquele que você pode, por exemplo, projetar numa parede. Ele existe, um objeto real. Desse objeto real, eu posso ter dois tipos de imagens. Eu posso ter uma imagem também real ou uma imagem virtual. A imagem real é aquela que é projetada. Quando seu professor está usando na sala de aula o projetor, projetando aquela aula na lousa, observe que se uma pessoa passa entre o projetor e a lousa, ela bloqueia a imagem. Por quê? Porque é uma imagem real. Ela existe, tem existência física. Tranquilo? Muito bem. Então, quando eu falar de imagem real, ela pode vir com o adjetivo de quê? Imagem projetada. Olha o detalhe. Imagem real implica espelho côncavo. Obviamente, lente o quê? Convergente. Então, toda vez que a imagem for real, quem é que produz essa imagem? Ou um espelho côncavo ou uma lente convergente. A imagem virtual. A imagem virtual é uma ilusão, por isso aquele termo realidade virtual. Por exemplo, você está se olhando no espelho do banheiro, você aproxima o seu dedo do espelho e vê um dedo lá de dentro encostar o teu. Só falta acender a luzinha, né? Na hora que encosta. Se bem que não chega a encostar, eu comento isso depois. Então eu tenho a impressão, eu tenho a ilusão de que aquela imagem está dentro do espelho. Bem, ninguém está dentro do espelho, é uma ilusão. Por isso o nome o quê? Virtual. Agora, olha só o leque de espelhos que produzem esta imagem. Pode ser tanto plano, como convexo, como também o côncavo. Veja que o côncavo ele é muito amplo na construção das imagens. Como é que eu vou determinar qual deles produz a imagem? Resposta, pelo tamanho dela. Então, se eu tenho uma imagem virtual de mesmo tamanho, claro, em relação a quem? Ao objeto, esse espelho é o espelho plano. Pegadinha de prova. Ele vai dizer para você assim: no espelho plano, o objeto e a imagem são iguais. Falso. Podem ser, não necessariamente. Por exemplo, se eu colocar esse objeto de frente de um espelho plano, com certeza a imagem é rigorosamente igual a ele, porque é uma figura simétrica. Agora, se eu faço a letra L, com certeza a minha imagem L vai ser diferente. Perfeito? Eles não são iguais. Eles são o quê? Do mesmo tamanho. Cuidado com isso. Repete. No espelho plano, a imagem formada tem o mesmo tamanho do objeto. Não necessariamente são o quê? São iguais. Veja, aqui eu tenho esse objeto. A imagem formada realmente é igual a ele,
porque é uma figura simétrica. Mas se eu faço o L, nada pessoal, olha o L formado. Tem o mesmo tamanho? Acredito que sim, minhas mãos são meio simétricas. Porém, não são o quê? Não são iguais. Já o espelho convexo, a imagem é reduzida. Tá? Onde é que você tem a utilização disso na prática? Vamos lá? Entrada de condomínio, aquele espelho que fica no portão da garagem. No interior de coletivos, aquele espelho que fica próximo ao motorista. Em lojas de departamento, você tem um espelho em determinada posição que o vigilante, olhando para o espelho, consegue ver vários setores desta loja. E o mais conhecido de todos, o espelho retrovisor do carro. Vamos repetir? Espelho convexo, grandes utilizações. Sistema de segurança em ônibus, portaria de garagem de edifício, o retrovisor do carro, tranquilo? Agora, por quê? Porque o espelho convexo, ele tem uma vantagem enorme sobre o plano. Apesar do espelho convexo formar uma imagem menor e numa posição diferente, mas ele tem um campo de visão muito grande. Esse é o motivo pelo qual ele é usado em todos esses sistemas que eu falei. Lembre do comentário que eu fiz. O espelho convexo forma uma imagem reduzida e com uma posição diferente da real. Prova tal que alguns carros importados, no espelho convexo vem escrito, obviamente em inglês, que aquela posição que você está vendo do veículo não é a realidade. Você pensa que ele está mais distante, mas ele está mais perto de você. Tranquilo? E, finalmente, o espelho côncavo. Veja que o espelho côncavo, ele também produz imagem virtual. Só que ela é o quê? Ampliada. Qual é o caso legal da aplicação do espelho côncavo nessa situação? O dentista, o odontólogo, quando você vai ao dentista, ao odontólogo, que ele coloca aquele aparelhinho na sua boca, aquele espelhinho, ali é um espelho côncavo. Tá? Então, ele vê o seu dente ampliado sem estar de cabeça para baixo. Ampliado sem estar de cabeça para baixo. Como é essa história de cabeça para baixo? É o seguinte, essa imagem real, ela é uma imagem invertida. Invertida. Ou seja, por exemplo, você coloca uma caneta nesta posição. A imagem formada vai aparecer de ponta cabeça, ou ampliada, ou reduzida, ou do mesmo tamanho. Falaremos isso depois. Tranquilo? Tranquilo? Já a imagem virtual não é uma imagem invertida, é uma imagem direita. Direita ou direta. Direita é no sentido de quê? De que ela não é o quê? Ela não é invertida. Vamos recapitular? Vale a pena? Tem uns termos. Vamos lá. Objeto real, ele existe. Eis um objeto real, ele existe. Dependendo de frente de qual espelho eu colocar, eu posso ter uma imagem real, que são imagens o quê? Projetadas, imagem virtual. A imagem real é produzida por quem? Pelos espelhos côncavos. E, obviamente, o primo legítimo, além de o quê? Convergente. A imagem virtual é formada por todos eles, pelo plano, pelo convexo e pelo côncavo. Como é que eu vou diferenciar? Pelo tamanho. Se for do mesmo tamanho, plano. Se for reduzida, imagem reduzida, convexo. Se for ampliada, côncavo. E, encerrando, do jeito que comecei, o que eu expliquei aqui para espelhos côncavo e convexo, você transfere para as lentes. Qual é a regrinha? Espelho côncavo, lente convergente. Espelho convexo, lente divergente. Tranquilo? Um forte abraço, tudo de bom e até uma próxima. Até mais.